ó Deus Santo de Israel, meu Senhor, em oração na Tua presença, nós em primeiro lugar, Senhor, agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade e pelo privilégio, Senhor, de poder estar aqui, nesta manhã, meu Pai, na Tua presença, nesse ambiente de fé, podendo crescer, avançar, evoluir e receber do Senhor todas as direções que precisamos, meu Deus, para viver uma vida abençoada, uma vida honrada, uma vida, meu Deus, abaixo da cobertura do Senhor. Porque nós cremos, meu Pai, e sabemos e temos aprendido todos os dias, insistentemente, a palavra tem entrado, nós temos tido acesso à palavra para que possamos literalmente ver, viver e compreender, meu Deus, como está escrito, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E eu peço nesta manhã que o Senhor cubra cada um de nós. Meu Deus, como esse hino, meu Pai, 10 vezes mais inteligentes, 10 vezes mais incomparáveis. Meu Deus, 10 vezes mais sábios. Meu Deus, para tomar decisões. Meu Deus, para seguir, meu Pai, em tudo aquilo que o Senhor tem com cada um de nós. Meu Pai, porque nós sabemos que há dias, meu Deus, que são mais desafiadores que outros. Meu Pai, e o diferencial, meu Deus, nesses dias desafiadores, meu Pai, é a direção do Senhor. Meu Pai, que nós literalmente assumimos e tomamos, meu Pai, ali o total, damos ao Senhor a total liberdade para o Senhor nos dirigir, nos conduzir diante desses dias difíceis, porque sabemos, assim como está escrito, meu Pai, que passaríamos por aflições, por adversidades, por turbulências, mas o Senhor nos livraria de todas elas. E é essa sabedoria, meu Pai, que vem do Senhor, que nos ajuda, meu Deus, a sair de situações como essas, porque em nenhum momento o Senhor nos isenta de vivê-las. Nós vemos, meu Pai, Daniel, que por mais que temia o Senhor e vivia uma vida totalmente separada, comprometida com o Senhor, com a Tua palavra, um homem de oração, meu Deus, ele não foi ali, meu Pai, isento de passar, meu Deus, por aquela pressão de morte, meu Deus, mesmo tendo respaldo, meu Deus, pela sua capacidade humana, mesmo tendo respaldo do rei, mesmo tendo respaldo de pessoas ali que conhecia ele naquela situação, meu Pai, o Senhor permitiu que ele fosse lançado na cova dos leões. O Senhor permitiu, meu Pai, o Senhor permitiu, mas a unção, o poder, a intimidade, a sabedoria, meu Pai, que aquele homem havia desenvolvido com o Senhor, meu Pai, deu a ele condições dele poder viver, meu Pai, algo nunca visto na história. Um homem ser lançado em uma cova de leões, que já estava ali, os leões há dias sem se alimentar, e ele ser lançado lá dentro como uma presa, como um alimento para aqueles leões, e nem sequer foi tocado, nem sequer foi tocado. Meu Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, meu Deus, a viver, meu Pai, com essa intensidade, meu Pai, de fé, de compromisso, essa intensidade, meu Deus, que faz com que o Senhor, meu Deus, encontre em nós, meu Deus, um coração verdadeiro, um coração puro, um coração fiel, um coração disposto, meu Deus, a temer ao Senhor, meu Pai, até as últimas, meu Deus, meu Pai, se for preciso, meu Pai, até as últimas circunstâncias e dar a vida se for necessário, mas não permita, Senhor, que venhamos retroceder, duvidar, questionar, porque nós não vemos, meu Pai, em nenhum momento,
questionamento de Daniel, questionamento, meu Deus, de Sadraque, Mesaque, Abednego, aqueles homens que foram lançados na fornalha. Meu Deus, nós não vemos, meu Deus, questionamento, nós não vemos, meu Pai, nenhum tipo de murmuração, nenhum tipo, meu Deus, de, meu Pai, situação que pudesse ali, meu Deus, dar ao Senhor, meu Deus, condição de não abençoá-los. Pelo contrário, meu Pai, eles colocaram o Senhor em uma condição que o Senhor foi aquele, meu Deus, o quarto homem, naquela fornalha sendo aquecida 7 vezes mais. O Senhor não só honrou, mas o Senhor se fez presente ali, meu Pai. O Senhor não só honrou, o Senhor não só, meu Pai, mudou a história, meu Deus, mas o Senhor se fez presente. Então eu oro e peço, ó Deus Espírito Santo, nós buscamos, meu Pai, a Tua presença, meu Deus, e ansiamos, meu Deus, a Tua unção, o Teu favor, a Tua graça, meu Pai, sobre nossas vidas, meu Pai, que o Senhor se faça presente, meu Pai, em todas as nossas situações, em todas as decisões, meu Pai, sejam elas, meu Pai, na família, nas finanças, nos negócios, sejam elas, meu Deus, em sonhos, em projetos, em desafios, meu Deus, meu Pai, na saúde, na família, projetos financeiros, profissionais, sejam eles, meu Deus, que o Senhor se faça presente, meu Pai, porque nós entendemos, meu Deus, que a Tua presença é o diferencial, meu Pai, em nossas vidas. A Tua presença, meu Pai, o Teu poder, a Tua unção, a Tua graça, meu Deus, é a diferença. Meu Deus, não é a capacidade, a estratégia, a habilidade, meu Deus, ou o caminho, ou a direção, ou talvez aquilo que muitos usam, a veia do negócio. Não é, meu Pai, não é. É a bênção do Senhor, é a unção do Senhor, é o Teu poder sobre nós que conta, é o Teu poder sobre nós que conta. E nós sabemos, meu Deus, que essa porção, ela é derramada diariamente. E assim como o povo de Israel, que recebia, meu Pai, aquele maná diário, e aquele maná, meu Deus, ele não podia ser, meu Deus, não podia guardar para o dia seguinte, ele era diário, ele era apenas para aquele dia. Meu Pai, nós sabemos que é assim. Nós sabemos, meu Deus, que aquilo que nós fizemos ontem nos trouxe até aqui, nos trouxe até hoje, nos trouxe até agora. E vai ser o que nós vamos fazer a partir de agora, que vai definir para onde nós iremos, que vai definir, meu Deus, aonde nós, meu Deus, chegaremos e quem nós nos tornaremos, meu Deus. É as decisões, é as escolhas, são as renúncias. Meu Deus, e eu peço, Espírito Santo, nos ajuda a crescer, nos ajuda a avançar, nos ajuda a evoluir. Nós não aceitamos, meu Deus, viver, meu Pai, meu Deus, todo esse propósito, com tantas mensagens, com tantas instruções e direções poderosas, meu Deus, e apenas passar, meu Deus, por esse trabalho, por esse propósito, e não viver, meu Deus, esse resultado grandioso, essa catarse, meu Deus, que tem acontecido, essa evolução mental, espiritual, meu Deus, nós não aceitamos, meu Pai. Meu Deus, porque nós sabemos e temos a total consciência, meu Deus, nós podemos viver, meu Pai, muito mais financeiramente, profissionalmente, na área sentimental, na área emocional, nos estabelecendo e nos estruturando nesse tempo, nesse momento. Meu Pai, nesse dia que se chama hoje, nós podemos crescer muito mais do que viver, meu Pai, envolvido e comprometido com coisas, meu Deus, que perecem, meu Deus, com coisas que perecem, meu Pai, com situações, meu Deus, que aos olhos humanos, talvez, meu Deus, são ali, meu Pai, irreversíveis, mas para o Senhor tudo é possível. Então eu peço, essa unção, derrama sobre nós, meu Pai, nesta manhã, sobre cada uma dessas pessoas, essa unção, esse poder, essa graça, meu Pai, esse entendimento, meu Pai, esse temor de colocar o Senhor em primeiro lugar, de estabelecer. Meu Pai, nós vemos, meu Deus, Daniel tendo o compromisso, a fidelidade, a responsabilidade de parar 3 vezes ao dia.
3 vezes ao dia. Meu Pai, é tão interessante, Senhor, quando nós falamos sobre isso, porque muitas vezes é tão difícil para uma pessoa estabelecer, meu Pai, e manter o compromisso dela com o Senhor sagrado. Eu vou parar tal horário 3 vezes ao dia. E às vezes surge um compromisso, uma outra situação, e aquele compromisso vem em primeiro lugar. E aquela pessoa não estabeleceu aquele horário que ela deve dar ao Senhor. E muitas vezes ela não entende que algumas coisas ela poderia estar vivendo diferente, desfrutando diferente, e vivendo resultados diferentes, mas o Senhor está conseguindo ver nela que ela ainda não definiu isso para ela. Então seria injusto o Senhor honrar uma pessoa que tem agido assim, sendo que tem outras milhares de pessoas que entenderam e têm parado tudo. Entenderam, eu parei tudo. Eu vou dar a Deus agora o que Deus espera de mim, o que Deus quer de mim. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor se revele, que o Senhor dê, meu Pai, essa maturidade e que essa sensibilidade, meu Deus, ela possa estar aflorada em cada um de nós. Meu Deus, assim, meu Pai, como, meu Deus, vem a primavera, meu Deus, e desabrocham as flores, os lírios, meu Deus, e aquilo fica maravilhoso, meu Deus, a beleza, meu Deus, daquelas flores de várias cores, meu Deus, aroma, meu Pai, e aquilo flui naturalmente, meu Deus, naturalmente, meu Deus, até nos terrenos mais áridos, secos, meu Deus, aonde não existe, meu Deus, nenhum tipo de, meu Deus, cuidado ou preparação com a terra, meu Deus, aquela flor desabrocha, meu Deus, no meio do nada, no meio daquela sequidão, no meio daquela terra árida, seca, meu Deus, aquilo flui, aquilo prospera, aquilo caminha, aquilo anda, meu Deus, oh meu Pai, meu Deus, eu peço, Senhor, que haja esse entendimento, meu Deus, que por mais que ela não tenha condições, meu Deus, materiais, físicas, humanas, mas se ela entender, meu Deus, que a bênção do Senhor, que o poder do Senhor, meu Deus, o fato dela te priorizar, de colocar o Senhor em primeiro lugar, estabelecer isso, meu Deus, que aonde ela estiver, meu Deus, estando seco, ou estando, meu Pai, desfavorável a ela, o Senhor vai fazer aquilo prosperar, o Senhor vai fazer aquilo fluir, o Senhor vai fazer aquilo caminhar, aquilo prosperar, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Eu peço a tua unção, meu Pai, esse poder sobre o teu povo. Meu Deus, essa unção gloriosa, poderosa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu quero que você coloque as mãos no alto da sua cabeça, e eu quero que você repreenda agora, da sua vida, da sua casa, da sua família, todo espírito de passividade, de comodismo, de frieza, todo o mal que tem lutado para levar você a um estágio de comodismo, de conformismo, de estagnação, tudo aquilo que tem lutado contra a sua vida, levando você a se render, a se entregar, a se curvar diante de situações, a se prostrar diante do rei Nabucodonosor. Repreenda agora. Isso não dependa de mim nessa oração, porque essa oração ela tem que ser feita por você constantemente, todos os dias. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Isso, repreenda agora todo espírito do desânimo, da frieza, da fraqueza, da mornidão, todo espírito da estagnação, o espírito do conformismo. Em nome do Senhor Jesus, isso, repreenda agora, diga: eu ordeno agora toda força negativa, todo espírito do comodismo, da frieza, da fraqueza, da mornidão, eu ordeno agora, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, e saia, em nome do Senhor Jesus, com as mãos no alto da tua cabeça, repete comigo: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Diga: o sangue de Jesus é poder na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, sobre tudo que me pertence, em nome de Jesus.
Diga: eu sou uma pessoa forte, ousada, determinada, continuista, perseverante. Diga: e eu sei que o meu Deus vai me honrar em tudo que eu fizer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você vê que o tempo todo o diabo, ele tem insistido, e é uma coisa tão interessante isso, que na vida de algumas pessoas, a gente tem atendido muita gente ultimamente, e isso tem sido visto com bons olhos diante de nós, imagina diante de Deus, pessoas que estão abertas para desenvolver, crescer, amadurecer, querer mais de Deus, querer entender o porquê algumas coisas não estão fluindo, não estão funcionando na sua vida. E o diabo, ele é muito inteligente e sábio, e a inteligência dele é algo que tem que ser estudado. Tem que ser estudado. Porque, por mais que ele tenha frustração em não conseguir obter o seu resultado, em destruir a vida de uma pessoa, ele desiste? Ele desiste, não. Ele pode ter tido várias frustrações de não ter conseguido destruir a vida de uma pessoa, mas ele não desiste. Ele não se entrega. Ele não se rende. Agora, uma pergunta eu faço para você. Quantas vezes você já desistiu de coisas? Porque você teve medo? Você já parou para analisar? E às vezes é aquela... Você já ouviu aquela expressãozinha? Assim, ó, eu estou desistindo porque é sabedoria. Já viu isso? Estou desistindo porque é sabedoria. Você imagina se Daniel ou qualquer outro herói da fé tivesse tido esse tipo de comportamento? Será que eles teriam marcado a história e marcando a minha vida, a sua, como marca hoje, todos eles que estão registrados nas Escrituras? Com certeza não. E é uma coisa que todos nós devemos pensar. Porque, às vezes, algumas pessoas dizem assim, ó, já viu aquela expressão, eu estou no meu limite? Quem já usou essa expressão? Eu estou no meu limite? Quando você chegar nesse ponto, eu estou no meu limite, é como aquela historinha, daquela música, de um homem que chegou a um determinado ponto, se queixou, porque disse que Deus o abandonou. E aí ele disse assim, olha, Senhor, é uma música isso, não sei se você já ouviu. Senhor, a longa estrada da vida, estava lá as minhas pegadas e as pegadas do Senhor, e depois de um determinado tempo, só restaram as minhas pegadas, o Senhor me abandonou. E aí, o restante da música diz assim, não foi eu que te abandonei. Aquele momento você não estava conseguindo andar, eu te peguei no colo. Aquelas pegadas são minhas e não suas. Você está conseguindo entender? Não são suas. Não, Senhor, aquelas pegadas eram minhas, olha lá, a minha é sua, minha é sua, minha é sua. Chegou um ponto, Senhor, que o Senhor deixou eu andando sozinho. Não, você não está andando sozinho, aquelas pegadas são minhas. Você não estava conseguindo andar, eu te peguei no colo. Eu não te abandonei. Eu não te desamparei. Eu não te desamparei. E é uma coisa que todos nós temos que pensar. Porque existe uma insistência do mal para que você pare de orar, para que você pare de buscar, para que você perca o foco. Nós estamos praticamente na reta final desse primeiro ciclo dos meus projetos de conquistas, porque esse é o primeiro ciclo. Porque durante todo o ano nós temos um continuismo, consegue entender? Esse é o primeiro ciclo. Nós estamos aí nessa jornada até o 7º jejum, lutando, constante, mas virão outros ciclos após esses. E você vê que algumas pessoas iniciaram com muita força, e da mesma força que elas iniciaram, elas pararam. Estão paradas, não oram mais, não buscam mais,
não estão mais vigilantes como antes, não se comprometendo mais como antes. E como viver resultados assim? E o diabo, literalmente, tem conseguido frustrar e levar muitas pessoas a desistirem por conta de situações que nem elas têm tido a noção do porquê ela tem parado. Mas algumas pessoas param, e a realidade é aquela que a bispa sempre fala, é porque não conhecem a quem? Não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus de verdade sabe que Deus não vai falhar. Daniel conhecia Deus? Aqueles 3 outros jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego, conhecia Deus? Você já teve numa situação como essa? Já ou não? Já. Semelhante, já. Sabe aquele dia que você estava com muita fome, você estava em jejum e você decidiu permanecer, mesmo aquilo praticamente afetando o seu físico, a sua mente, o seu psicológico, e você totalmente ali em um outro estágio, e você quase cedendo aquilo? Você está conseguindo entender? Existem várias pressões, de todas as formas. Várias pressões. Como ao contrário de Sansão. Lembra da história de Sansão? Que Dalila o incomodou ao ponto de quase ele o quê? Quase morrer, tão sufocado que ele ficou. E o que ele fez? Acabou cedendo. Acabou se rendendo diante daquela pressão que ela ali naquele momento, usada pelo diabo, conseguiu tirar dele aquilo que não poderia ter sido revelado. A Bíblia diz aqui, em João, é um versículo lido, talvez muito. João 10:10, na versão NVI, diz assim, eu quero que você repete comigo: o ladrão vem apenas, diga apenas para roubar, matar e destruir. Ele sabe fazer alguma outra coisa? Aí diz assim, eu vim, repete comigo, eu vim para, o que está escrito? Olha que coisa interessante. Quem que é o ladrão aqui? O que ele sabe fazer? O que ele só sabe fazer? Ele não sabe fazer mais nada. E ele se tornou especialista, profissional, perito, e ele fez e tem feito proezas na vida de muita gente. Porque algumas pessoas são literalmente controladas e conduzidas por ele. Os mais antigos aqui vão lembrar daqueles desenhos. Lembra do desenho? Quem aqui já assistiu o Pica-Pau? Já assistiu Pica-Pau? Lembra quando está lá o cheiro de comida? Lembra? E aí parece que vem uma ondinha no ar assim, e aí ele sente o cheiro, e aí ele vai sendo conduzido por aquele cheiro? Já viu? Lembra dessa parte? Vai sendo conduzido? Tem gente que é assim. Qualquer situação, ela fica totalmente naquele estágio, literalmente, até se apresenta uma possessão, a pessoa não tem controle. A pessoa não tem controle. Ela não consegue ver. E é uma coisa que muita gente é roubada. São roubos que quando cai a ficha, depois você fala, meu Deus, que loucura que eu fiz. Que besteira que eu fiz com a minha vida. É ou não é? Sabe, aquela decisão besta que você talvez tenha tomado, eu acredito que todos já tenham tido e tenham feito isso, não é impossível.
Eu posso dizer que quase todos, não posso dar 100% de certeza, porque eu não tenho como garantir, mas aquela decisão que você tomou, aquilo que você fez, da maneira que você falou com alguém, a maneira que você agiu diante de uma situação e aquilo te causou, aquilo te incomodou muito ao ponto de você não conseguir se controlar, ou chorar, ou procurar alguém para pedir ajuda, ou para confessar, ou para pedir perdão? Já viveu isso ou não? Aquilo te descontrola, não é? Você não consegue pensar em outra coisa. E é tão interessante que outras pessoas dizem assim, não, calma, fica tranquila. Eu sei o que você está passando. Sabe mesmo? Eu sempre falo, às vezes, nós sempre usamos essa expressão. Eu sei o que você está passando, eu já vivi. Eu já vivi o que você está vivendo. Isso não serve, não funciona. Você pode ver que até um medicamento, que por mais que ele sirva para um, está com dor de cabeça, já viu aquela expressão? Está com dor de cabeça? Não, eu tomo esse remédio aqui, é bom. Aí a outra pessoa toma, não faz efeito nela. Aquilo não serve. Não, para mim não vai, o meu organismo é diferente. É diferente, é tudo diferente. Então eu não posso dizer que eu sei o que você está passando. Cada um tem que ter a consciência da sua vida, e dos seus passos, das suas decisões, das suas atitudes, porque isso não pode ser atribuído a ninguém. Isso não pode ser atribuído a ninguém. E nós temos que ter esse senso de responsabilidade espiritual, de saber que o diabo, ele tem uma função, ele tem uma responsabilidade, uma meta, um alvo, um objetivo. Um objetivo. Você vê que é como se você estivesse no alvo. Se você soubesse que tem uma mira em você, alguém mirando você o tempo todo para te acertar, você ficaria tranquilo? Você está andando, aí aparece aquela luzinha vermelha, está conseguindo entender? Mirando em você, como que você fica? Como que você fica? Em paz? Você fica tentando sair daquilo, não é? Não fica? Mas se eu dizer para você que o diabo está assim, você vai se assustar? Você vai ficar com medo? Ou talvez você vai dizer assim, nossa pastor, é a primeira vez que eu ouço isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele tem roubado pessoas na mente, no coração, tem roubado a fé, tem roubado aquele senso de ser uma pessoa racional acerca de muitas coisas. E você vê a cada dia, infelizmente, a gente passa aqui, a minha filha estuda nessa rua aqui, próxima ao colégio, uma faculdade que tem aqui na rua, não vou falar o nome da faculdade, você deve saber. E é uma coisa impressionante, toda vez que eu passo ali, dependendo do horário, dependendo com quem eu estou, eu falo, meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Os barzinhos todos cheios. Eu falei, meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Isso aí é os médicos de amanhã, são os advogados de amanhã, são os profissionais de amanhã. Você está conseguindo entender? Isso porque aqui. Talvez tenha uma faculdade próximo da sua casa ou um outro lugar onde você passa, que talvez você também deve ter identificado a mesma realidade, ou talvez pior. Talvez pior. E é uma coisa absurda, que é uma coisa que você fala assim, está tudo seguindo para essa linha, tudo seguindo para essa linha, tudo para essa direção. Ok, e você? Para qual linha você está seguindo? Você está deixando ser roubado? Essa semana ainda, nós ouvimos ainda falar sobre algumas direções que é absurda. Estão mudando o horário das escolas para que as crianças estejam mais distantes das famílias, dos pais. E dentro das escolas estão se ensinando sobre vários assuntos que não tem nada a ver com aquilo que eles precisam aprender. Ensinando, em poucas palavras, aqueles que estão indecisos, aqueles que têm uma inclinação a saírem do armário e assumirem as suas responsabilidades. Ou seja,
Você que é menino e não tem dúvida se você é homem, você pode ser uma menina. E você que é menino, você pode ser um menino. Você está conseguindo entender o que eu quero dizer ou não? É totalmente roubo. São roubo atrás de roubo. E se você não tem princípios, como o embaixador, nós somos embaixadores de quem? De quem? Você viu como que funciona a função e a responsabilidade do embaixador? O embaixador, ele tem o seu país de origem e ele está alocado em um outro país aonde ele tem a responsabilidade, a essência do seu país de origem e não do seu país aonde ele está convivendo naquele momento. Aonde ele está vivendo naquele momento. Então ele tem uma responsabilidade muito grande ali. Ele tem que manter aquela essência. Ele tem que preservar. Ele vai lutar pelos direitos do Brasil se ele está em outro lugar. Por isso que tem o consulado. Por isso que tem todo um amparo, toda uma estrutura, toda uma lei que ampara aquele embaixador que está lá, que tem uma responsabilidade. E a Bíblia diz que eu, você, nós somos embaixadores de Cristo. Mas é importante que você entenda isso, que por mais que nós temos tudo isso sobre a nossa vida, o diabo, ele precisa apenas de uma pequena brechinha para conseguir fazer um estrago. Um estrago na vida de qualquer pessoa. E quando fala isso aqui, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, às vezes parece até tão assim, algumas pessoas de tanto ouvir, até parece ser comum, normal, natural. Ah, não, eu sei que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas é uma coisa tão impressionante isso, que você vê que a cada dia o ser humano tem se armado mais. Você vê que hoje as pessoas têm comprado armas, fazendo aula de tiro, para se preparar, fazendo aula de autodefesa. Você tem visto isso, não tem? Não tem? As pessoas fazendo, até as mulheres fazendo alta para se defender de possíveis assaltos, se defender, Krav Maga, tantas outras lutas que tem aí, técnica de guerra para se defender, está lá, está todo mundo se preparando. Para que se preparar? Para um possível assalto. Para um possível assalto. Então o cara coloca um taco de beisebol debaixo do banco do carro, coloca uma arma ali, tem porte de arma, tem tantas situações, porque vai, qual que é a expressão? Qual que é a expressão? Vai que acontece alguma coisa, o que que acontece? Eu estou preparado. Se acontecer algo, eu estou preparado. Ok, show, top. E espiritualmente, como que você está? Porque esses dias, inclusive está no canal esse testemunho, de um senhor aqui da igreja, ele trabalha como Uber, não sei nem se ele está aí, não está. Ele trabalha como Uber, e ele foi vítima de um assalto. Foi vítima de um assalto. O assaltante veio, cercou, dois cercaram, pararam na frente do carro, e desce, passa o carro, ele saiu, dá o celular, fez toda aquela abordagem, e ele fez assim, ó, Jesus te abençoe, Jesus te ama. Jesus te abençoe, Jesus te ama. O cara falou, não vou mexer com isso, não vou mexer com isso, não, devolve, não vou mexer com isso, não. Montou na moto e foi embora os dois. Foi embora os dois. A passageira que estava no carro, que não era cristã, disse a ele, você é louco. Eles poderiam ter te matado. E sabe qual foi a resposta dele? Eu dependo de Deus. Eu creio num Deus vivo. É esse tipo de confiança, é esse tipo de entrega, de comprometimento que Deus espera de cada um de nós. E muitas vezes tem faltado. Tem faltado essa vida de oração, tem faltado essa vida de jejum, tem faltado essa vida de consagração. Mas a arma não falta. Está entendendo? Mas cercar a sua casa com
com cerca elétrica, colocar segurança, colocar câmera, colocar o cara na rua andando de moto para proteger a sua casa, não falta. Não falta. Não. Ir na escola, rosnar grosso, com o professor, fazer ameaça e falar para o filho, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Não falta. Ok. E é espiritual. E a postura espiritual. E espiritualmente, você está fazendo? Você está orando? Você está sendo ali diligente para que você tenha uma cobertura espiritual? Porque você vê que há casos e casos de pessoas que estão literalmente emparelhadas até os dentes. Está lá com colete à prova de balas e tudo. Aí a bala passa num vãozinho do colete e entra e acerta. Você fala, caraca, poxa, eu tinha que colocar o quê? Um colete na cabeça, cercar aqui agora? Vou ter que andar todo blindado como um tanque de guerra agora? Não. Quando a pessoa acha que a força do seu braço e da sua capacidade humana é maior e é superior à que a de Deus tem para ele, ele se dá mal. E é o que tem acontecido na vida de muita gente. Muitas pessoas, e literalmente estão sendo roubadas. Roubadas. E sabe aonde as pessoas ainda são mais roubadas? Sabe onde as pessoas são mais roubadas? E muitas pessoas não dão a devida atenção a isso. Não têm o devido cuidado a isso. É quando ela não ora. É quando ela vem para o jejum. E ao invés dela fazer o jejum funcionar como se deve, meditar, receber toda a essência, se nutrir, se fortalecer espiritualmente para que ela suporte toda aquela carga, toda aquela intensidade, muitas estão dispersas. Esses dias, se eu não me engano foi segunda, hoje, terça-feira, eu fiquei até 3 horas da manhã com uma pessoa no telefone. Uma pessoa que me ligou e que, literalmente, eu fiquei surpreso. Ela me mandou mensagem, era umas 11 e pouco da noite, me mandou mensagem pedindo ajuda. E a expressão que ele usou, me ajuda, me ajuda, me ajuda. 10 vezes. 10 vezes, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Naquele momento eu falei, Senhor, o que aconteceu? Né? E naquele momento eu fiquei assim, até meio preocupado para saber, porque falei, não sei, estava longe, viajando, no meio do nada, talvez aconteceu alguma coisa, enfim. Naquele momento até fiz uma oração, falei, sangue de Jesus tem poder, Senhor, envia os teus anjos, proteja, guarda, livra de todo mal. Já fiz uma oração naquele momento. Depois ainda essa pessoa me ligou, por volta de uma 00:30, quase até 3 horas no telefone com essa pessoa, e essa pessoa usou a seguinte expressão, eu fiz muita coisa. Muita coisa. E eu nunca tinha assim, mesmo sabendo dos atos, das atitudes daquela pessoa, nunca tinha ali forçado ou pedido alguma coisa para que essa pessoa falasse, confessasse alguma coisa. Essa pessoa se abriu. E é tão interessante que ainda ontem ela me mandou uma mensagem. Ontem ela me ligou ontem, essa pessoa. E ela disse assim, não é que a gente fica cego, a expressão que ele disse, não é que a gente fica cego para muitas coisas, porque depois daquela conversa, daquela oração, daquele direcionamento, tudo aquilo que eu achei que não ia dar certo, já aconteceu, fluiu. Olha como que funciona, olha como que é o mundo espiritual. E tem gente que não leva a sério. Tem gente que não leva a sério isso. E isso é uma coisa séria, importantíssima. Séria, importantíssima. E ele disse assim, olha, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu, aconteceu, aconteceu e aconteceu. Estava travado há mais de 8 anos. Aconteceu naquela semana, naqueles 3 dias, após ele ter tomado aquela atitude. E é uma coisa que Deus tem levado todos nós para essa direção. A bispa falou no início do ano, não sei se você vai lembrar, menos esforço e mais resultado. Lembra disso?
Lembra? Menos esforço, menos esforço. Não quer dizer que você teria que ficar inerte, acomodado, só esperando. Ela quis dizer menos esforço naquilo que não vai te acrescentar, mas se esforce naquilo que você sabe que é importante, a sua vida espiritual, a sua casa, a sua família, cuidando da sua mente. O diabo é um ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Ela não quis dizer para você se acomodar, ok, eu vou reduzir, mas também vou ficar aqui, acomodado, sentado no sofá, só assistindo e vivendo, me enchendo de porcaria. Não, não é isso. Não é isso. Você tem que focar naquilo que verdadeiramente vai trazer a você uma segurança espiritual, respaldo espiritual, uma estrutura espiritual. E o que vai fazer a diferença na sua vida. E você tem que literalmente estar aberto para isso. Aberto. Porque se você não estiver aberto para isso, por mais que você tenha ações e projetos, você vai ver o ano passar, o tempo passar, e só vai te restar frustrações. Frustrações. Eu falo muito sobre isso, que às vezes as pessoas assim, nossa, o senhor repete muito sobre isso. Gente, eu fui uma pessoa que eu perdi muita oportunidade por não ter tomado a decisão no tempo certo, na hora certa. Só eu sei o quanto isso me custa, todos os dias. Você está conseguindo entender? Isso estoura na minha cara todos os dias, não é ou um dia ou outro, não, todos os dias. Porque eu sei o quanto Deus falou comigo. E eu sei o quanto eu tinha ali condições de executar tudo aquilo que Deus estava me dando direção, mas eu ignorei. Eu ignorei. Eu não estava aberto para Deus naquele momento. E eu não valorizei aquilo que tinha que ser valorizado naquele momento. Isso me custa caro hoje, muito caro. E eu quero que você entenda isso, porque a quantidade de pessoas que nós vemos hoje, lutando e colocando tanta força, tanto empenho, e não tem obtido o resultado que talvez está ali, como meta, como planejamento. Não consegue chegar. Não consegue chegar. Tome decisões. Não permita, não seja roubado. Não seja roubado. Você vê, essa semana ainda saí com a minha filha, a Ana Clara, e ela, de uma certa forma, me dilubriou, né? Mas tudo bem. Ela falou assim, vamos dar uma voltinha? Eu falei assim, vamos. Ela falou assim, vamos andando. Vamos andando. Eu falei, onde você quer ir? Vamos dar uma voltinha. Aí chegou num determinado ponto, ela falou assim, nossa, a gente está perto do Mac, né? Falei, como que você conhece o caminho? Não, a gente está perto do Mac. O que você acha da gente passar lá e fazer um piquenique de McDonald's? Falei, olha, oxa, um piquenique de McDonald's? Falei, tá, vamos passar, pegar um sorvetinho, vamos dar uma voltinha, passei. E ela recebeu, na hora veio aqueles do McLanche Feliz, veio um presentinho, lembra? Todo, já deve ter passado, né? Vem aquele, há muito tempo, não é constante isso, tá? Faz muito tempo que não vai, que não come, porque eu não como. E veio um desenhozinho, e eu, depois que a minha esposa falou, eu fiquei assim, encantado, porque a atitude dela em cima disso, e ela vê, está ouvindo, está nesse ambiente, direção, e isso, aquilo, e tudo, sempre aberta, e eu achei interessante isso. Que aí minha esposa, acho que foi minha filha, outra filha, falou assim, olha, esse desenho aqui não agrada a Deus. E aí a minha esposa, naquele momento, não forçou ela, falou, ó, joga fora. Não, deixa ela ver qual que é a atitude dela. E naquele momento ela falou assim, não agrada a Deus, mamãe, e jogou fora. E aí depois ela veio dizer para mim assim, pai, você não sabe o que eu fiz. Aquele desenho era do diabo. Acho que foi isso que ela falou, não foi? Aquele desenho era do diabo. E eu joguei fora. A mamãe não precisou mandar eu jogar fora, porque eu tenho que saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Ela vai fazer 5 anos. E é uma coisa que muitos
Marmanjos não têm essa sensibilidade. Você está conseguindo entender? Não tem essa sensibilidade, isso é um roubo. Isso é um roubo. E é um roubo daqueles que você fala assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quer ver? Ó, alguém aqui já matou alguém? Pastor, o senhor é doido, tem um monte de gente aqui, se eu falar, vai chegar a polícia aqui, alguém vai me denunciar. Alguém já matou alguém aqui? Não? Eu vou provar para você que você já matou alguém. Você quer ver? Coloca para mim o versículo que eu pedi. Assassino é o quê? O que um assassino fez? Hã? O que um assassino fez? Matou alguém, não foi? Repete comigo esse versículo. Quem odeia o seu irmão é o quê? Quem já odiou alguém aqui? Levanta a mão. Nossa, quanto assassino? Não tinha nenhum. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Esse sim é um tipo de roubo que muitas pessoas não têm dado a importância. E quando se fala de vida eterna, a vida eterna para nós, cristãos, começa onde? Onde começa a vida eterna? Depois que Jesus voltar? Ou quando o Senhor nos recolher? A vida eterna começa quando você diz, e quando você confessa, quando você desce as águas, quando você assume um compromisso com Deus, aí começa a vida eterna. É nesse momento. Existe todo um processo de preparação, de desenvolvimento, para que você literalmente passe por aquela porta, repete-se comigo, estreita. Existe toda uma preparação. E muitos, infelizmente, já matou pouco, não foram poucas pessoas, foram muitas. Você vê que uma das maiores situações que é tão difícil dentro da igreja não é nem parar de fumar, nem beber, nem mentir. É perdoar alguém. Uma pessoa ela consegue parar de beber, parar de fumar, parar de mentir, parar com um monte de coisas ilícitas e erradas. Mas a coisa mais difícil que uma pessoa se coloca ali diante daquela situação é perdoar alguém. É ou não é? Alguém aqui teve que perdoar alguém e foi difícil? Os pés não, tá? Eu sei que dá vontade de levantar, mas não é? Foi difícil? Desafiador? E sabe qual é a coisa mais interessante? Quantos de nós, se tivéssemos sido recolhidos por Deus, antes de ter perdoado aquela pessoa, talvez nem salvos nós teríamos sido? Você tem consciência disso ou não? Quantos? Não tem a oração lá, Pai, perdoa? Não tem? Não tem a oração lá que eu peço para Deus me perdoar? E como eu quero receber perdão sendo que eu não perdoei? Sendo que eu não perdoo? Sendo que eu não tenho misericórdia? Para analisar. Quem odeia, quem tem ódio, eu odeio, e quando você diz eu odeio, você está matando alguém. E quando você mata alguém, você está diante de uma autoridade espiritual, Deus, dizendo, eu sou um assassino, Senhor. E naquele momento, Deus quer encontrar em você o quê? Nosso Deus é um Deus misericordioso, não é? O que Ele quer encontrar em nós? É o que Ele quer encontrar em nós. E que nós tenhamos consciência disso. Pastor, isso é um roubo, isso talvez seja um dos maiores, de tantos outros. E o diabo é tão estratégico, tão inteligente, tão sábio, tão inteligente, tão habilidoso,
que talvez as pessoas não tenham a noção. A Bíblia diz aqui, ó, olha que coisa interessante aqui, ó, em Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer desfrutar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Mude os padrões. Mude aquilo que você sabe. Porque talvez você passe muito tempo querendo conquistar algo que, se você não mudar, você só vai passar tempo, esforço, os anos vão se passar e você não vai chegar no resultado. Você não vai chegar, como eu disse para você o exemplo que eu dei dessa pessoa essa semana. Como eu dei o exemplo, ele disse assim, olha, como que Deus é misericordioso. Olha, ele falou assim, você não tem ideia, você não tem ideia. Você não tem ideia. E eu falei assim, olha, para de falar você não tem ideia e fala logo o que aconteceu, porque você não tem ideia o que aconteceu. Você não tem ideia o que aconteceu, você não tem ideia o que aconteceu. Lembra aquela situação assim, aquela outra assim que estava travada? Sim, então aconteceu. Aconteceu. É Deus mostrando. Você consegue entender onde eu quero chegar ou não? Amém? É Deus mostrando para mim e para você. O tempo todo. Deus tem todo o controle da situação. É como lá, lembra de Faraó, o povo de Israel que saiu do Egito e passaram 11 dias lá, eram para passar 11 dias e passaram mais, e quando foram chegar lá, diante do Mar Vermelho lá, não conseguiram, ficaram parados lá. E aí o que Deus fez? O que a Bíblia diz que o Senhor fez? Diz que o Senhor, Deus, endureceu o coração de quem? De Faraó. O mesmo coração que Deus fez para que fosse aquebrantado, para libertar o povo, para liberar o povo, ele endureceu o coração de Faraó. O mesmo Deus. E Faraó veio descendo com sangue nos olhos e com um único objetivo: vamos matar todos eles. Vamos matar todos eles. E quando estava chegando, bem pertinho ali, houve uma atitude, um posicionamento, e o que eles fizeram? Agiram. E o mar se abriu, eles passaram, e os inimigos entraram atrás deles, e foram mortos e aniquilados e destruídos, e o povo livre daquela situação, prósperos, abençoados e honrados, para tomarem novas decisões e novas escolhas. Deus tinha controle de tudo. E Deus não só tinha, como tem. Pastor, o senhor está querendo dizer que Deus tem um controle até da situação que está se opondo a mim? Sim, tudo. Ele tem controle de tudo. Mas por que ele não muda? Verdade. Por que ele não muda? E Deus lá em cima está perguntando, por que você também não muda? Você está conseguindo entender? Por que você também não muda? Por que você não muda o seu padrão? Por que você não muda o teu modo de pensar? A sua conduta, o seu caráter, a sua forma de se comprometer com as coisas, por que você não muda? Eu não consigo entender por que as coisas são assim. As pessoas ficam fazendo essas perguntas para Deus, e Deus está dizendo lá de cima assim, eu também não consigo entender por que você ainda continua assim. O tempo está passando. O tempo está passando. Gente, nós temos atendido pessoas de todas as idades, de jovens, crianças, a pessoas de mais idades. E uma coisa só, eu perdi muito tempo. Eu perdi muito tempo, sustentando coisas, guardando coisas, achando que não era importante. Eu achei que eu ia levar para o túmulo isso aqui, e que isso não tinha nada a ver. Mas quando vomitaram, confessaram, pediram ajuda, receberam a unção de misericórdia, receberam direções, aquilo que estava tudo travado começou a caminhar. Será que foi por acaso?
Ou tinha que acontecer, aquilo foi provocado. O mundo espiritual ele precisa ser provocado. E para isso, você precisa estabelecer padrões na sua vida. Responsabilidade, compromisso com Deus, fidelidade, obediência, o teu coração, a tua visão, a tua maneira de lidar com as coisas. A tua maneira de lidar com as coisas, como eu li aqui para você, os padrões desse mundo. Mudar a sua mente, mudar a sua maneira de pensar. Senão você não vai desfrutar de tudo que Deus tem para você. Não adianta. Olha aqui. Aqui em Tiago 4, 6, 8, diz assim, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Olha que coisa interessante. Deixa o versículo aí. Como que as pessoas têm resistido ao diabo? Como que as pessoas têm resistido aos ataques? Comprando uma arma, se preparando para um possível ataque, não é? Se preparando, eu vou me armar, porque vai que, eu vou me armar. Mas é tão interessante que a Bíblia diz que se resistir ao diabo, submetendo-se a Deus, a gente resiste. Se submeta a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, repete comigo, purifique. O que está escrito aí? Por que purificar o coração? Por quê? Lembra dos assassinos? Lembra dos versículos dos assassinos? Aí, Está onde o ódio? Fica na onde o ódio? A mágoa, o ressentimento. Aonde fica? Está aí. E é uma coisa que tem que ser refletida, analisada constantemente. Por isso que a bispa fala, olha gente, às vezes fala assim, é uma coisa assim, às vezes eu converso com a minha esposa, às vezes ela fala algumas coisas e fala assim, poxa, parece ser cansativo, mas não é. Porque a gente caminha muito tempo e às vezes a gente não vê as coisas. Você está conseguindo? A gente não vê as coisas e fala, meu Deus, como que eu fui? Como? Todos os dias. Se você vir nessa jornada, nessa caminhada, faça uma experiência, faça como muitas pessoas têm feito. Não, todos os dias eu vou assistir faça um desafio. Direto. Tem pessoas que chegam até mim, pastor, isso, aquilo. Eu falo, vamos fazer um desafio? Vamos fazer um desafio comigo? Você faz um desafio? Não, é comigo. Eu desafio você. Assista o programa 7 dias, todos os dias. Antes de sair de casa, faça uma oração, consagra a Deus. Tudo que você for tocar, apresenta a Deus. No 8º dia, tem gente que tem até vergonha de passar na minha frente. Pastor, estou envergonhado. Não, estou envergonhado. Por quê? Não, é porque é só fazer o que está sendo falado. Eu falei, então, é só fazer. É só colocar em prática. E o resultado vai vir. Quantas pessoas dizem, não, mas eu preciso emagrecer, eu preciso fazer isso. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não, mas é isso, é aquilo. O que você está fazendo? Você resume nisso. Você fecha ali, acabou, está aqui. Está aqui. E se você não estiver se posicionando como você precisa se posicionar, não adianta você dizer que você é o Todo-Poderoso, ou que Deus vai te honrar em tudo. Não se iluda, tá? Não se iluda, Deus é misericordioso. Mas Deus ele também permite algumas coisas acontecer para que haja um despertar. E se você não estiver pronto e preparado o suficiente para aguentar aquela carga, talvez você caia. E talvez você ache que Deus seja o maior culpado de você não estar vivendo os resultados que você gostaria de estar vivendo. E aí? Quando você é pressionado, o que sai de você? Quando você é pressionado pelo diabo, por situações, por todas as situações que cercam você, o que sai de você? O que sai? Qual que é a essência?
O que verdadeiramente tem saído de você? Ou o diabo tem conseguido roubar você nessa situação? Seja mais forte. Chega. Você tem que dizer chega. Lembra de Gideão? Chega, lá no tanque de prensar uvas, quando o anjo do Senhor apareceu a ele, dizendo, o Senhor é contigo, valoroso, guerreiro valoroso. Ele disse, Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, por que a minha vida está uma desgraça? Se o Senhor é comigo mesmo, por que o nosso povo está escondido em cavernas? Se o Senhor é conosco mesmo, cadê o Deus dos nossos antepassados? Cadê? O anjo do Senhor encontrou em Gideão aquilo que ele queria encontrar, e aquilo que Deus tem procurado encontrar em muita gente. Essa fé, essa confiança, ao ponto de Gideão estar tão possuído desse poder, fazer uma oferta que ele fez a Deus e ao Senhor, e o Senhor disse ainda, olha, o anjo do Senhor disse, olha, não é só isso, tem o segundo boi. Ele foi lá, destruiu toda a idolatria que tinha lá e quebrou tudo. E nem dele era. Ele disse assim, isso aqui tem sido a desgraça do nosso povo. E depois de ter separado 32 mil homens, e Deus ter tirado 22 mil, e depois 9.700, e ter ficado 300, com 300 homens, para enfrentar um exército de midianitas, amalequitas e todo o povo do Oriente, que a Bíblia diz que não se podiam contar, que parecia um enxame de gafanhotos. Com 300 homens. Eram loucos. Insanos. Está conseguindo entender? Insanidade pura. Não, era Deus. Era Deus. Nem sujar a espada eles sujaram. Porque quando eles tocaram o chofar, aqueles homens se confundiram, e uns mataram os outros, e uns mataram, e outros ouviram que o povo de Israel estava atacando, e não era o povo de Israel. Fugiram. Fugiram com 300 homens. O pouco, repete assim comigo, se transformou em muito. Coloque força naquilo que você sabe que é preciso. Coloque força naquilo que você sabe que é preciso. E talvez não é trabalhar mais, tá? Talvez não é trabalhar mais. Não é se focar mais em algumas coisas, é fazer o que você tem que fazer. Seja simples, naturalmente. Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu projeto. Eu quero que você, com sabedoria e com muita abertura, a Bíblia diz aqui, em 2 Coríntios 10, 3 a 5, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Cristo, a Deus. A palavra é o que tem que ter peso na sua vida. Com as mãos no seu coração, com os seus olhos fechados, eu quero que você diga para você mesmo, e diga para você, eu não vou ser mais roubado. E não tem, eu sei que você entendeu e absorveu, e você tem condições o suficiente para entender aonde você estava sendo roubado. Aonde você estava sendo roubado. Você tem condições suficientes para entender isso agora. Chega de roubo, chega. Chega de ser saqueado, chega de ser roubado pelo diabo em coisas tão pequenas, coisas tão fúteis, coisas tão insignificantes. Chega. Às vezes você analisa todo o contexto da história da sua vida, da sua família, e você olha e diz assim, não é possível que eu estou vendo, ok, faça uma linha no chão e diga, chega, cansei, pronto, acabou. Um preço, todos nós temos que pagar, decida pagar o preço certo, em Deus, na palavra.
Tem gente que faz tanto sacrifício. Tanto sacrifício. Eu atendi um senhor o ano passado, acho que outubro, novembro do ano passado, e ele dizia assim para mim: pastor, não dá tempo de vir na igreja. Sabe por quê, pastor? Porque olha, eu saio 4h30 de casa, eu pego um ônibus 5 horas, e eu trabalho lá do outro lado da cidade, tenho que chegar lá 7 horas, 7h30, porque 8 horas começa o trabalho, e aí eu trabalho, aí eu saio às 7 horas, e depois que eu saio às 7 horas, eu faço um bico ainda numa pizzaria, e vou entregar a pizza até 11 horas, meia-noite, e chego em casa muito cansado, não dá tempo, é a semana toda, e eu tenho isso para pagar, eu tenho aquilo outro para pagar. Não tem tempo, não dá para ir para a igreja, e quando o único dia que eu tenho para descansar é domingo, eu estou quebrado, eu não aguento, pastor, minha cabeça está cheia, está estourando, não aguento mais. Não aguento mais. Chorando, em pânico, em desespero, eu atendi ele. E eu disse ainda a ele: olha, fulano, se posicione em Deus. Não é a força do braço que vai te sustentar, mas a força do braço de Deus. Ele caiu de moto, numa dessas entregas de pizza, ficou 15 dias internado, recebeu visita no hospital, desenvolveu em Deus, amadureceu em Deus, pela misericórdia, não teve nenhum um dano que pudesse impedi-lo de ter uma vida normal, segue uma vida normal, tem cicatrizes enormes. E hoje, ele está praticamente todos os dias na igreja. E ele usou a seguinte expressão para mim: pastor, todas as minhas dívidas estão pagas, não me falta nada. E eu trabalho das 9 às 5 hoje. Tenho um plano de saúde que eu não tinha. Para mim, para minha esposa, para os meus filhos. A minha esposa não precisa trabalhar, porque ela cuida das crianças. E Deus me deu condição de viver uma vida digna, abençoada. E ele usou a seguinte expressão para mim: pastor, o quanto eu perdi tempo. Ele entendeu que o espiritual e que as coisas espirituais têm que vir em primeiro lugar. Mas Deus precisou derrubar ele da moto. Deus precisou derrubar ele da moto. Para ele entender. Porque tem gente que não entende. Se você não é responsável, dizer assim: não, eu vou orar a tal horário, eu vou compromissar a tal horário. Não, não tem, esse horário não dá. Surgiu um compromisso agora, logo no momento da oração, ok, não importa o compromisso, não me interessa. Eu vou orar agora porque eu tenho um compromisso com Deus. Se você muda aquilo que você tem com Deus facilmente por qualquer coisa, aquilo não é importante para você. Se aquilo não é importante para você, aquilo não vai te dar o retorno que você espera. É isso que você tem que entender. É Deus quem tem guardado você, é Deus quem tem te sustentado, é Deus quem tem coberto você com a sua unção, o seu poder, é Deus. E se você não se focar nisso, não adianta você ter habilidades, entendimento e sabedoria. Não adianta. As coisas não vão fluir, não vão funcionar. Ó Deus Santo de Israel, eu oro e peço, Senhor, a Tua unção sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Eu peço que o Senhor ajude cada um de nós aqui, Senhor, eu me coloco nessa condição. Me ajuda, Senhor, nos ajuda. Meu Deus, a fazer aquilo que realmente o Senhor espera que façamos. Aquilo que realmente o Senhor espera que estejamos envolvidos e comprometidos com a coisa certa. O Senhor espera que estejamos envolvidos e comprometidos com a coisa certa, com a coisa certa. Nos ajuda, Senhor. Não permita, Senhor, que, meu Deus, por falta de sabedoria, nós venhamos fazer separação e fazer, meu Deus, aquilo que não
convém, aquilo que não precisamos fazer, aquilo que não precisamos nos envolver, e perder a coisa mais importante, que é o cuidado, que é a proteção do Senhor. Meu Deus, que é essa cobertura, que é esse zelo, guardando a nossa mente, o nosso coração, meu Deus, nos ajudando a ter sensibilidade do mundo espiritual, nos ajudando, meu Deus, a ter essa sensibilidade, meu Deus, para tomar decisões, meu Deus, sem nenhum esforço, e dizer, não, eu vou seguir por aqui, não, mas isso está errado, você precisa, não, eu vou seguir por aqui, porque Deus está me dizendo isso, e pronto, acabou, por mais que esteja contrariando tudo e todos, e por mais que todos já estejam se curvando, não, ok, Deus está me dirigindo para isso, eu vou seguir nisso, e pronto, acabou, que seja algo natural, que não precise de força, não precisa de força, não precisa. Meu Pai, como tem aquele versículo, meu Deus, que o machado, meu Pai, quando ele está afiado, quando o machado está afiado, se aplica menos força, e muitas vezes, meu Deus, tem gente que tem colocado uma força violenta, e eu peço ao Espírito Santo, que o Senhor ajude essa pessoa a entender, que a unção do Senhor quem vai fazer as coisas funcionar, fluir e acontecer. Eu declaro essa unção, esse poder sobre a vida do teu povo, e que decisões sejam tomadas nesta manhã, e que posicionamentos sejam tomados nesta manhã, e que essa pessoa receba unção, favor e graça, para seguir, meu Deus, conforme o Senhor vai dirigi-la e conduzi-la, em nome do Senhor Jesus. Eu determino essa unção, esse poder sobre a sua vida. Receba e possua isso sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus, com o impresso nas suas mãos, levante aos céus, apresente ao Senhor e diga, Deus, eu creio, Senhor. Eu creio, meu Deus, na materialização dos meus sonhos. Eu creio, meu Deus, na materialização dos meus projetos. Eu creio, Senhor, todos os dias, meu Deus, o Senhor tem tratado de nós, nos ajudando, nos instruindo, nos mostrando, nos conduzindo. Eu creio, meu Deus, Senhor, que o Senhor tem nos levado para coisas maiores. Eu creio que o Senhor tem nos levado para coisas maiores. Meu Deus, e eu peço, Senhor, meu Pai, a tua unção sobre o impresso, projeta essa pessoa. Eu declaro, meu Deus, unção de vitória, de respostas, de definições, meu Deus, de mudanças, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, de tudo, Senhor, tudo aquilo que ela projetou, tudo aquilo que ela idealizou, meu Deus, na vida espiritual, ministerial, meu Pai, na família, na saúde, na vida sentimental, na vida financeira, na vida profissional, que todos os sonhos, que todos os projetos, eu declaro, meu Deus, o cumprimento, Senhor, meu Pai, daquilo que o Senhor disse. Meu Pai, que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias, que o Senhor não abandona, meu Pai, aqueles que buscam o Senhor. Meu Pai, eu declaro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vitórias, respostas, definições, restituições, meu Deus, sobre a vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai, que tem buscado o Senhor, que tem entendido, meu Deus, a importância, Senhor, desse foco, meu Pai, na palavra, na oração, em o nome do Senhor Jesus, eu determino, meu Deus, um povo honrado, abençoado, favorecidos em tudo aquilo que fizerem, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Repete assim comigo, diga, Senhor Jesus, diga, eu tomo posse, porque eu tenho a certeza que eu saio daqui honrado, abençoado, erguido pelo Senhor, em nome de Jesus, amém?